E aí, meus irmãos? Tive um atrasinho aqui de uns 20 minutinhos, é por questões técnicas aqui, que eu estou aqui desde as 15 horas aqui, tentando acessar aqui, mas tive um probleminha técnico, consegui resolver. Está tudo bem, graças a Deus. O inimigo ele levanta, né, meus irmãos, para tentar atrapalhar. Mas Deus é conosco. Bom, vamos lá, né? Vou me apresentar novamente, né? Apresentar aqui para os irmãos. Ontem a gente, só recapitulando aqui a aula de ontem, a gente fez a primeira etapa, né? A parte 1, né? Os fundamentos da ética cristã. Né? Eu citei alguns tópicos lá e uma bênção, graças a Deus. Primeiro dia, estreia no canal, estreia no YouTube. Deus colocou esse trabalho, esse projeto no meu coração para poder estar fazendo e eu estou fazendo. Deus mandou, eu tenho que fazer, né? A obra é dele, a obra não é minha. E é desafiador, né? Início é muito difícil, início é início mesmo, normal. Mas Deus ele vai nos dando a vitória dia após dia, né? Os irmãos, para quem não sabe aí, para quem está chegando no canal agora, esse projeto é um projeto que Deus já tinha colocado no meu coração há muitos anos, há muito tempo atrás, e que eu ainda não tive ainda a oportunidade de ter colocado em prática, né? Mas agora a oportunidade chegou e eu estou começando uma maratona aí, vou começar uma maratona de lives. Eu não vou fazer só lives, eu vou fazer vídeos também, vídeos curtos, né, devocionais. Enfim, tudo o intuito do canal é levar o evangelho, né? É visão, evangelização e missão. E educação cristã também, dentro da nossa condição aí. Com o tempo, vão ter uns parceiros, a gente vai estar com as parcerias para a gente poder dividir o conhecimento também, né? Eles dividirem o conhecimento com todos vocês, que é importante. Amém? Vou me reapresentar novamente, fiz essa parte de introdução aqui, e vou estar me apresentando. Meu nome é Júnior Gonçalves, estou aqui para poder passar para vocês hoje o tópico da parte 2, né? Como foi divulgado, como estava no agendado, com o tema a ética cristã. Então, antes de iniciar, eu quero estar pedindo para os irmãos aí de já deixar o seu joinha, né? Clica no joinha aí, clica se os irmãos estão gostando, clique no joinha, inscreva no canal, o canal é novo, né? É um projeto novo, iniciante, do zero. Clica lá no inscrever-se e vai lá também no sininho de notificações, já deixa já lá clicado, né, para quando todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, irmãos, ou live, ou fazer algum projeto ao vivo igual estamos fazendo, os irmãos serão avisados, né, para os irmãos ser notificados. O YouTube vai avisar vocês, notificados. Amém? Então não deixe de apoiar esse canal é um canal começando do zero, independente, sem parceria, né? Ainda não temos parceria, não temos apoio. É um projeto que Deus pôs no meu coração, como havia falado anteriormente, e que estou colocando em prática, mas eu preciso da ajuda dos irmãos, eu preciso da ajuda de vocês, os companheiros aí, os inscritos, dando esse apoio para nós aí, se inscrevendo, dando like, né, e clicando no sininho de notificação. Amém? Vamos lá, já vamos iniciar aqui a nossa pauta de hoje. Uma pauta super importante, né, a respeito, com a parte 2, a respeito da ética cristã. Já vou começando aqui lendo uns trechos aqui, vai ser 4 tópicos aqui que
que nessa primeira etapa aqui dessa página aqui eu vou estar falando para os irmãos e a gente vai estar conversando um pouquinho. Amém? A ética cristã é o sistema de valores morais associado ao cristianismo histórico e que retira dele a sustentação teológica e filosófica de seus preceitos. Como as demais éticas já mencionadas acima, a ética cristã opera a partir de conceitos baseados nas escrituras sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia, né? No manual, nosso manual, né? Que são estes. Primeiro, a existência de um único Deus, o único Deus e adulto, criador dos céus e da terra. É baseado nesses conceitos, né? Primeiro conceito é que o Deus único, nosso conceito, primeiramente, é Deus. Primeiro conceito principal, né? O sentido que dá o sentido de tudo é o Deus único, né? É o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Amém? Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Então, vai continuar. A ética cristã parte do conceito de Deus revelado pelas Escrituras Sagradas como o único Deus verdadeiro e que, sendo o Criador do mundo e da humanidade, amado, reconhecido e crido como tal. A sua vontade deve ser respeitada e obedecida. É um dos ensinamentos, né, que devemos seguir, que devemos ter, né, na nossa vida, que Deus, ele é único e suficiente Salvador, não existe outro Deus, falam-se muitos de outros deuses por aí, né, existem vários deuses, tem nações aí que tem mais de 3.000 deuses, né? Aqui no Brasil também, de uma forma até meio que maquiada, existe também denominações, religiões que fala de um Deus só, que é que é esse Deus, né? O Deus único, o Criador, mas que na prática, né, na teoria se falam que segue um Deus Criador, mas na prática tem vários deuses, né? Porque Deus é aquilo que você adora, né? E fala que adora um Deus só, que é o Deus único, o Deus Criador, mas adora várias outras entidades aí, outras santos que falam, né, por aí, né? Falam santos, né, e tal. Respeito, né? Eu tenho o meu respeito, minha admiração, às vezes, o respeito, né? A gente tem que respeitar, né? A crença, né? Nós vivemos num país laico, um país livre de, né? Democrático, né? Que tem as crenças, né? Tem os credos aí. Mas, enfim, dentro da ética cristã existe, quero dizer, né? Quero informar que dentro da ética cristã existe só um Deus, que é o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Tópico 2. A humanidade está no estado decaído. Esse 2 aqui é importantíssimo também. A questão fala acerca do pecado, né? Fala acerca da decadência do ser humano. Diferente daquilo que foi criada. Né? A humanidade está no estado decaído, diferente daquilo que foi criada. A humanidade, ou seja, o ser humano, ele não foi criado para entrar-se em decadência, né? Ele foi criado para ser um ser único, um ser para adorar a Deus, não adorar outros deuses, e ele foi criado nesse intuito, né? Mas com pecado, né? Lá que começou lá no Jardim do Éden. Hoje a situação do mundo é outra, né? Totalmente diferente. Mas continuando aqui, a ética cristã leva em conta a sistematização
e sintetização dos deveres morais e práticos das pessoas. Sintetização e sistematização. Vamos na ordem aqui. Sistematização e sintetização dos deveres morais e práticos, que é aquilo que eu falei ontem. Eu falei de moralidade, né, de prática, os conceitos de moral, os conceitos de prática. Né? Então, aqui, basicamente, né, voltou de novo nesse assunto aqui, dos deveres morais e práticos das pessoas, que elas são incapazes por si próprias de reconhecer a vontade de Deus e muito menos de obedecê-la. Isso se deve ao fato de que a humanidade vive hoje em estado de afastamento de Deus, provocado inicialmente pela desobediência do primeiro casal. É o que eu citei agora há pouco. Hoje o mundo está o que está pela desobediência de um único casal, que foi o primeiro casal. Quem foi o primeiro casal? Adão e Eva. Né? Na parte 1 de ontem eu citei esse exemplo de Adão e Eva. Né? E graças a eles, pela desobediência, pela inconsciência, pela desobediência, pela rebeldia, hoje o mundo está passando, a gente passa o que passa hoje. Em Romanos 3:23, né, é bem um exemplo disso, Romanos 3:23, 3:23. Romanos 3:23 diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituíram da glória de Deus. Nós hoje era para ser, Deus quando criou o ser humano era para ser um ser humano de glória, era para ser um ser humano glorificado, de glória, né? Nosso corpo era para ser um corpo de glória. Então, através do pecado, das desobediências que aconteceu, nós somos destituídos dessa glória de Deus. Vamos chegar lá, não vou ter uns outros passos. Essa parte aqui é a parte mais chata, né? A parte mais ruim do tópico que fala sobre pecado, né? Continuando aqui sobre pecado, fala lá em Romanos 6, né? Outra referência aqui que eu queria deixar para vocês, 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se fosse por conta de Deus, através daquele pecado que aconteceu lá atrás, Deus teria, a vontade de Deus, na verdade, era ter sido exterminar o ser humano. A Bíblia fala até que Deus arrependeu de criar o ser humano. Mas ele deu uma segunda chance. Onde vem essa segunda chance? Igual o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus. Deus ele teve que mandar seu Filho único, unigênito, para nós poder ter uma segunda chance, para nós poder ter a chance da salvação. Porque até então lá, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, que Deus, né, passou para eles as tarefas que a partir daquele momento que eles iam passar a fazer para o resto da vida, para o resto da humanidade, até aquele momento lá, Deus ele especificou essas tarefas aí, mas a glória dele tinha saído. A glória de Deus tinha saído da vida da vida do ser humano. Mas através de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós passamos a ter uma segunda chance. Baseado dentro da ética cristã, isso é ética cristã. É você seguir a palavra de Deus, é você seguir o caminho do Senhor, seguir as escrituras sagradas,
para você poder alcançar e conquistar essa segunda chance, que é a salvação. Em 1 João 3, 8, né? 1 João 3, 8, fala que o pecado habitual é do diabo. Pessoa que peca, leva o pecado consigo como uma coisa habitual, de praxe, vive pecando, vive aquilo ali para ela é como se fosse um meio de vida dela. A Bíblia fala que a pessoa, que o pecador que faz isso, é do diabo. Vamos lá, vamos ler? Vamos confirmar aqui. 1 João. Se irmãos quiserem nos acompanhar, aí pode acompanhar. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, ó, irmãos. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Isso é profundo, é sério isso, né? Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Além de ele estar praticando, tendo uma atitude de antiética cristã, porque ele tem uma vida torta, né? Uma vida de pecado, a Bíblia fala aqui nesse texto que quem pratica isso é do diabo. É visto já como do diabo. Continuando aqui, né? Vou concluir aqui. Mas toda pessoa que continua no pecado, né? Todo aquele que permanece. Resumindo aqui, é o 8. Estou lendo errado aqui, estou lendo 6. É o 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mais uma vez está aqui dizendo, ó, foi através de Jesus, Jesus que é o nosso Salvador, através de Jesus foi destruído as obras do diabo na sua vida. É que você passou a ter uma segunda chance, uma outra oportunidade de ser salvo. Continuando aqui dentro do tópico 2, uma observação seguinte: a ética cristã não tem ilusões utópicas acerca da bondade inerente de cada pessoa. A ética cristã não tem ilusões utópicas acerca, não tem utopia. A ética cristã não tem ilusões utópicas. Ela é direta. Ela não tem uma especificação de meio termo, ela é direta. Acerca da bondade inerente de cada pessoa, ou da intuição moral positiva de cada uma para decidir por si própria o que é certo e o que é errado. Ou a pessoa ou ela é certa ou ela é errada dentro da ética. Não existe meio termo. Cegada pelo pecado, a humanidade caminha sem rumo moral. Cada um fazendo o que bem parece aos seus olhos. As normas propostas pela ética cristã pressupõem a regeneração espiritual do homem e a assistência do Espírito Santo para que ele venha a conduzir-se eticamente diante do Criador. Então, assim, a ética cristã, ela que te dá a oportunidade. A palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, é ela que vai te dar a oportunidade de se regenerar. Através do Espírito Santo, o conhecimento, que tem um manual, você vai estar lendo, você vai estar aprendendo e você vai estar seguindo através desse ensinamento que você vai se regenerar. Não tem outro caminho, não tem outra forma de regeneração. A regeneração é essa. Através da ética cristã.
por intermédio e por assistência do Espírito Santo. É ele que vai te auxiliar nessa caminhada. Amém? Terceiro tópico. O homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a Deus. Olha o que é isso. O homem ele é jaz do maligno, ele tem uma vocação para o lado do mal. Inclinado, ele gosta, ele inclina, ele é mais pendente, ele pende mais para o lado, inclina mais a tomar decisões contrárias a Deus, ao próximo também. Esse pressuposto é uma implicação inevitável do anterior. As pessoas no estado natural, em que se encontram em contraste ao estado de regeneração, estado natural, estado sem estar passando pelo processo, são movidas intuitivamente. Ela vai pela intuição dela, ela vai pelo que ela acha. Acima de tudo, pela cobiça e pelo egoísmo, seguindo muito naturalmente sistemas de valores descritos acima como humanísticos e naturalísticos. É a natureza humana, né? Ela segue pelo intuito dela natural. Por si só, as pessoas são incapazes de seguir até mesmo os padrões que escolhem para si. Ela não tem capacidade de escolher nem o que ela quer. Quando ela está dentro do contexto ali, quando ela está seguindo aquele contexto naturalista. Violando, continuando aqui, né? Escolhe o que escolhe para si, violando diariamente os próprios princípios de conduta que consideram corretos. Ela acha que aquilo é certo de se fazer. Ela tem a certeza que aquilo ali que a se fazer é o correto. Mas ela contraria esses princípios. Ela contraria essa conduta. Ela viola, ela tem o ser humano, ele viola, ele tem o prazer de violar algo que é certo. Uma coisa que é o certo de se fazer, ela vai lá e faz ao contrário. Pulando para o tópico 4. Deus revelou-se à humanidade. Essa compreensão é fundamental para a ética cristã. Foi quando Deus revelou-se à humanidade, aí começou a compreensão fundamental da ética cristã. A compreensão da ética cristã. Pois é dessa revelação que gravitam os seus conceitos acerca do mundo. Pois é dessa revelação que gravitam os conceitos acerca do mundo, da humanidade, e especialmente do que é certo e do que é errado. Quando Deus ele se revelou, quando Deus entrou, quando Deus mandou, quando Deus apareceu, né, como diz, Deus apareceu aí na jogada, ele veio para mostrar ao mundo, à humanidade, e especialmente, mostrar especialmente ao mundo da humanidade o lado certo e o lado errado. É ele que nos guia, ele que nos mostra o que é certo de se fazer e o que é errado de se fazer. O que deve fazer e o que não deve fazer. Amém? Continuando aqui, a ética cristã reconhece que Deus se revela como Criador através da sua imagem em nós. A ética cristã ela é tão importante na vida do ser humano, o ser humano ele anda com esses conceitos,
ele passa a ver, ele passa a entender que Deus é o Criador de todas as coisas e que você é imagem e semelhança dele. Cada pessoa traz, como criatura de Deus, resquícios dessa imagem, agora deformada pelo egoísmo e desejo de autonomia e independência de Deus e o pecado. Deus, às vezes, você reconhece que Deus é o Deus da sua vida, ele, a partir do momento que você tem essa ética, Deus vai te mostrando, né, vai abrindo seus olhos, que você reconhece, né, que Deus é o que revela, que é o Criador de todas as coisas. Mas o ser humano, a pessoa em si, ela tem um egoísmo tão grande, ela traz uns resquícios de egoísmo tão grande, que às vezes ela não percebe que esse Deus é o Deus da vida dela, é o Deus de todas as coisas, é o Deus da vida dela, é o Deus que a criou como imagem e semelhança dele, por causa do egoísmo, por causa do pecado. Profundo isso, né? Então, finalizando essa parte, meus irmãos, é o primeiro passo aqui da ética cristã, nessa aqui é a introdução da ética cristã, é isso. Temos que colocar Deus como em primeiro lugar na nossa vida. Isso sim é uma ética, é ter ética cristã, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e ser fiel a Ele, ter fidelidade e lealdade a Ele. E reconhecer Ele que Ele é o Deus, que Ele está acima de todas as coisas. Que Ele é o Criador dos céus, Criador da terra e de tudo que nele há. E Criador de tudo. A partir do momento que você tem esse entendimento, que você coloca isso em prática, né? Você tem esse entendimento e põe em prática, você vai passar a entender, a sua vida vai começar a mudar e a sua vida vai passar a ser divisor de água na vida de outras pessoas também. Você se tornará um exemplo. Tá bem? Vamos partir para o próximo passo. Vida cristã pela ética e lealdade. Acabei de falar agora, né, de lealdade. Hoje, no mundo em que vivemos, devemos lealdade e ética a algumas coisas que nos favorecem com o passar dos tempos. Quando você entra em um serviço, você é contratado, e você é contratado, né, naquela empresa, você entra numa empresa, você é contratada por ela, devendo uma finalidade a ela, né? Você deve uma finalidade àquela empresa. Onde você trará o benefício à empresa e haverá sempre uma evolução sua, tanto pessoal, profissional e até mesmo financeiramente, até financeira. Quando você entra numa empresa para começar a trabalhar, você, né, foi contratado, uma das principais coisas que você tem que carregar contigo junto àquela empresa, a partir do momento que você foi contratado àquela empresa, chama-se lealdade. Através da lealdade, né, você vai passar a ter a visão e o entendimento que você tem que prestar um bom serviço para aquela empresa, que você entrou ali para fazer um trabalho para gerar lucro para aquela empresa e também o objetivo de crescer profissionalmente. A partir do momento que você cresce profissionalmente, automaticamente você vai estar crescendo financeiramente também. Não é isso? Isso é lealdade. Isso é lealdade à empresa, lealdade ao trabalho. Profissionalismo. A lealdade com profissionalismo. Nós estamos falando específico de lealdade aqui. Isso é um exemplo de lealdade. Bem? Quando se entra em uma união matrimonial, é um exemplo agora de casamento, né? Poder chamar de um compromisso de fidelidade, que é um conceito da lealdade, que segue a lealdade ética. Você promete ser fiel, né? Ou seja, da fidelidade à sua companheira, ou companheiro, né? Esposa ou esposa, por toda a vida. A partir do momento ali que você, naquele ato matrimonial do casamento, você está ali fazendo um pacto de lealdade, um pacto de fidelidade com seu cônjuge.
É outro exemplo importante de lealdade. Outro exemplo aqui. Ao participar de uma denominação, né, de uma organização, de uma denominação, seja uma igreja, seja uma comunidade, ou um projeto, né, ao participar de uma denominação, baixo ao governo pastoral, devemos responder com a mesma qualidade e responsabilidade ética quanto à lealdade e serviço. Então, assim, a lealdade ela tem que estar andando com você em todas essas esferas, todos esses compromissos que você faz. Você tem que passar a ser uma pessoa que está ali para fazer o melhor, para você somar e para você fazer o melhor que você tem, dar o melhor que você tem ali naquele ambiente. E nisso, automaticamente, Deus agrada. É um exemplo, né, prático de lealdade, de ética. E automaticamente, Deus vai agradar dessas ações e você vai só crescer e desenvolver. O crescimento seu será de forma gradativa. Com essas definições propostas acima, percebemos que lealdade pode se tratar de muitas ocasiões. Isso dependerá da ocasião em que se está envolvido e até mesmo do contexto em que está colocada. Ou seja, cada ocasião exige um tipo de lealdade diferente. Então, lealdade é uma forma de se mostrar a fidelidade ao próximo e até mesmo respeito. Eis uma das coisas que mais se procura encontrar em todos os setores de uma sociedade. Então, a lealdade é uma forma de se mostrar a fidelidade ao próximo e até mesmo o respeito. Ou seja, a lealdade, aliás, né, eu até retiro que eu falei que lealdade existe uma lealdade diferente. Não, a lealdade, na verdade, ela é uma só, né? Ela é uma só. É ou não é. Ou você é leal ou você é desleal. É uma dessas duas coisas. A lealdade, ela cabe em qualquer contexto. Ela pode se tratar de muitas ocasiões, mas ela pode estar em várias ocasiões, mas ela tem que ser discriminada de uma só, num só sentido. Você tem que estar carregado com ela. Tem que saber como se comportar usando ela. Vamos agora partir para outra situação que agora, né, os estágios de deslealdade. Eu vou falar um pouco aqui de deslealdade, os exemplos de deslealdade. Eu citei aqui, eu fiz uma introdução aqui rápida aqui sobre lealdade, né, o que você tem às ocasiões, né, nos relacionamentos, no ambiente profissional, na igreja, né, exemplos de locais que você tem que carregar a lealdade na sua vida. Nós estamos especificando aqui locais, né? Mas, de fato, dentro do contexto da lealdade, você tem que carregar isso também aqui dentro. Ela não tem que estar só só você chegou lá naquele lugar, lá você é leal, mas da porta para fora você é desleal. Você é mal, você pratica maldade, deslealdade com as pessoas, com o próximo, entendeu? Não é só na empresa que você trabalha que você tem que ser leal. Não é só no seu casamento que você tem que usar a lealdade e a fidelidade, só com a sua esposa. Porque às vezes tem a pessoa que ela é assim, ela é perfeito ou perfeita com seu cônjuge, mas lá na rua com os amigos é totalmente uma pessoa totalmente complicada, uma pessoa totalmente falsa, desleal, covarde. Então, a lealdade ela tem que ser descrita, ela tem que ser usada em todos os ambientes da sua vida. Ela não tem que ser só especificamente em um lugar, num ambiente fechado, num local só. Ela tem que estar também dentro do ambiente do coração. É isso que você tem que... É o mais importante. É com você. Você tem que ter isso para você, usar essa lealdade primeiramente com você mesmo, né? Porque o primeiro lugar, você tem que ter ela
guardada e plantada, enraizada com você, para você também poder repassar. Porque senão se torna, com o tempo também, transparece ao contrário. Então, assim, a lealdade, ela é o carro-chefe para você usar como exemplo de confiança, de fidelidade em todos os ambientes. Amém? Mas eu vou citar aqui agora a parte dos estágios aqui, são 8 estágios, né? Hoje eu vou estar falando de 2 e a parte 3 eu vou estar repassando na live de amanhã, né? Na terceira parte. Os outros estágios. Eu vou falar do estágio 1 e do estágio 2. Estágio da lealdade. Tornar-se desleal é um processo. A deslealdade não ocorre simplesmente da noite para o dia. Muitas pessoas não sabem ainda, mas estão se tornando desleais dia a dia. Muitos líderes nem percebem a deslealdade em seus colegas. Como perceber se uma pessoa está se tornando desleal? São os 8 estágios que eu vou estar falando para você, que hoje nessa live eu vou estar falando de 2. E amanhã eu vou estar falando do terceiro em diante, né? Do terceiro e do quarto. E dependendo do que for a live amanhã, eu falo do quinto também. Mas são 8. 8 estágios. Então a deslealdade, ela não é aquela. Às vezes a pessoa. É um processo. A pessoa às vezes entra na empresa para trabalhar, do exemplo que você está anterior, às vezes ela entra na empresa para trabalhar, às vezes ela entra no relacionamento, às vezes ela entra na igreja, até então um certo tempo leal e fiel. Só que aí, ela, a partir do momento ali, ela vai passando, ela vai começando a ficar crítica, ela vai começando a ver coisas assim que com a ótica de crítica. E nisso ela vai se tornando, aos poucos, uma pessoa desleal. Um exemplo disso. Primeiro estágio. O primeiro exemplo de uma pessoa desleal, quando ela começa a se tornar desleal. O espírito independente. Ela acha que ela tem que fazer tudo sozinha. A partir do momento, ela vai se desligando até um ponto dela achar que ela pode tomar as decisões dela independente, sozinha. O estágio da independência é tão sutil que a maioria das pessoas não reconhece pelo que ele verdadeiramente é. Nem ela mesma ela sabe o que é realmente, verdadeiramente é. É tão sutil, é tão assim, de forma tão gradativa, que ela nem percebe, às vezes, que ela está se tornando uma pessoa desleal. Ele verdadeiramente é deslealdade, né? Quando uma pessoa pertencente a um grupo, ministério ou empresa e desenvolve uma atitude independente, ela quase se torna autônoma naquele contexto. Aí é o que eu estava falando aqui. Normalmente a pessoa ela ela toma as decisões sozinha, começa a ficar veja as situações num olhar crítico, vê aí, não concorda com algo, vai lá e faz por conta própria, sozinha, desrespeitando a liderança, desrespeitando ali o chefe, desrespeitando o cônjuge, isso também está dentro do cônjuge, está dentro do relacionamento também. Faz por si só. As regras da organização não mais o controlam, ou seja, a regra do ambiente ali, porque todo ambiente tem suas regras, né? A igreja tem ali suas regras, a empresa tem suas regras a ser seguidas, tem um código de ética ali, um código de regras, né? Um conjunto de regras a ser seguido. O casamento não é diferente, também tem regras. Né? O casamento, qual é a regra? Respeito, né? Fidelidade, lealdade. E, enfim, outras esferas, outras situações também. Essa pessoa ainda é parte da igreja, parte da empresa, mas faz o que ela quer fazer, faz o que ela bem entender, a despeito das instruções.
Ela faz o que ela bem entender, mas tudo menos dentro das instruções daquele local, dentro das instruções daquele relacionamento, né? Dentro das instruções dentro daquela empresa. Aquela empresa demanda, né? Que se siga. Vou citar, por exemplo, aqui, da igreja, né? O pastor, por exemplo, o pastor poderia dizer: nós todos jejuaremos na sexta-feira, mas a pessoa com o espírito independente pensa assim: eu já decidi jejuar na quarta-feira, portanto é isso que eu vou fazer. O pastor mandou jejuar na sexta, eu quero jejuar na quarta, eu já decidi isso e é isso que eu vou fazer. Essa é uma atitude desleal. E ela só faz o que quer, né? Faz só o que quer, o que deseja, independente do grupo. Não importa. Todo mundo às vezes vai seguir a ordem do pastor ali, a orientação do pastor, e ela acha que ela tem que fazer na quarta. Ela acha que ela tem que fazer do jeito dela. Entendeu? Então é uma forma gradativa, vai começando assim, dali já passa a ter um olhar crítico de outras coisas, já começa a ver outra situação. Tem exemplo aqui na Bíblia de Joabe, né? Joabe, né, o assassino independente, tomou a decisão sozinho lá, né? Abner queria paz lá, foi lá com Davi, fez um pacto de paz lá, Davi fez o um pacto de paz com ele e tal, e ele achou que no direito de sozinho, independente, ir lá tomar a decisão de assassinar Abner. Triste isso, né, irmãos? Olha o que faz uma pessoa com uma atitude dessa, começa dessa forma. Olha o estrago, né? Havia pessoas independentes na Bíblia? A resposta é sim. Demais, né? Já vai citar aqui. Ó. Ao longo do segundo livro de Samuel, Joabe é tido como alguém que fazia o que queria fazer. Ele era parte do exército de Davi. Ele era um dos integrantes do grande exército de Davi, né? Ele era parte da equipe ministerial de Davi. Ele fazia parte do ministério de Davi. Era um cara de dentro, da confiança de Davi, por assim dizer. Ele era um dos líderes, né? E você poderia dizer que ele era o primeiro-ministro. Ele é praticamente o braço direito de Davi. Primeiro-ministro ou o braço direito de Davi. Ele era muito poderoso, no entanto, ele tinha um espírito independente. Ele gostava de tomar essas decisões precipitadas sozinho, sem consultar o rei. Esse espírito independente se manifestou muitas vezes. O primeiro exemplo da independência de Joab foi o assassinato de Abner, foi o que eu citei aqui anteriormente, né? E Abner era o comandante-chefe, porque Abner também fazia parte do governo. Abner também fazia parte do governo de Davi. Era um dos comandantes-chefe de uma seção do exército de Israel. E Davi, como chefe do governo, decidiu fazer as pazes com Abner. Foi o que eu acabei de falar essa historinha rápida. Depois de muitos anos de conflito, depois de muitos anos eles se degladiando, eles resolveram fazer as pazes. E o rei até convocou celebrações desse acordo de paz ao comemorar com ele. Né? Meu filho, irmãos. Não repara não, mas é meu filho. Ele estava dormindo ali agora, acabou de acordar e tá meio chorosinho de cima da cama aqui, no sofá. Vem cá, meu filho, vem cá. Glória a Jesus. Põe no colo aqui. Olha lá, ó. Olha você. Nossos irmãos. Só um minutinho, meus irmãos. Só um segundinho aqui que eu vou resolver a questão aqui rapidinho. Amém. Glória a Deus. Filho é assim mesmo, né, irmãos? Voltamos. Então, continuando dentro do contexto aqui.
né? Davi selou, né, um acordo de paz com Abner e fez até uma celebração, né, para selar esse acordo de paz. Em 2 Samuel 3:20, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: E veio Abner a Davi, e Davi fez um banquete a Abner, e foi-se ele em paz. Mas vamos partir para. Vamos ler isso mais detalhado aqui. Tem essa parte detalhada aqui. Aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 20. Aqui, ó. Capítulo 3, versículo 20. Isso. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi. E Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: Permita que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz e ele partiu tranquilo. Então, assim, Davi selou a paz com Abner. Mas quando Joabe ficou sabendo disso, ele não ficou muito feliz. Ele ficou super irado. Ficou irado, revoltado. E foi atrás de Abner. Igual tá aqui, ó. E quando Abner viu que esse homem foi recebido com festa no palácio, ele ficou furioso. Ele o perseguiu, alcançou e pediu para falar com ele em particular. Mas Joabe o enganou e o matou. Olha o que ele fez. Ele foi atrás dele, se passou por uma pessoa que queria conversar com ele na paz, e na covardia ele enganou e matou, considerando que o rei Davi já havia selado a paz. Embora ele devesse submeter aos decretos do rei, ele foi adiante com seu plano. Pessoas assim são perigosas. Joabe poderia ter tirado uma nação inteira em uma guerra por meio de suas ações independentes. Há pessoas assim na igreja. O fundador ou o pastor é o portador da visão de Deus para a igreja. Ele lidera o caminho porque ele é a cabeça responsável. Todos os pastores, assistentes e líderes da igreja, na igreja, devem seguir no fluxo da visão do pastor da igreja. O pastor Joabe, independente, irá apenas trazer confusão e contenda à igreja. É isso. Citado esse exemplo de Joabe na Bíblia, é um exemplo de independência, de atitude sem consultar, deu no que deu aqui. Quase comprometeu, quase ele iniciou uma guerra, comprometeu a nação de Israel, o reinado de Davi também, por causa de uma atitude independente. Partindo para dentro da igreja, hoje em dia tem muitas. É diferente, tem muitas atitudes assim dentro da igreja. Do pastor pregar a visão, do pastor especificar as normas e essa pessoa achar que pode tomar as atitudes independentes sem consultar o pastor. Isso é muito perigoso, né? Pessoas assim são consideradas pessoas perigosíssimas, que pode comprometer até o ministério e pode comprometer toda a organização e causando só confusão e contenda dentro da igreja. Porque pessoas assim, normalmente, elas dividem opiniões. E ela pega e coloca na cabeça de outras pessoas também aquela opinião dela. Ou uma atitude, como se fosse uma atitude política. Ela age como um político. Vamos partindo para o segundo estágio, antes de nós encerrarmos. O segundo estágio é a ofensa. É a ofensa. Outro exemplo de deslealdade. Disse Jesus: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24:10. Vamos acompanhar aí depois, se quiser ler, Mateus 24:10.
A partir desse versículo bíblico aí, você pode ver que as pessoas começam a trair e a odiar umas às outras quando são ofendidas. É preciso ter cautela com pessoas machucadas, porque elas podem se voltar contra a igreja, o pastor, o ministério, que eu ouvi falar daqui anteriormente, né? Pode comprometer toda a organização. O espírito da ofensa abre a porta para o espírito da traição. Está alguém ferido? Devemos olhar ao redor e observar aqueles que foram machucados por algum acontecimento. Se essas pessoas não tiverem realmente superado suas feridas, cuidado. Elas são separatistas em potencial e podem facilmente se tornar inimigas da obra, da igreja e da visão. Pessoas machucadas, pessoas com assuntos mal resolvidos, pessoas com passado que passou algo lá atrás e não foi resolvido, deixou pendente. Essas pessoas são normalmente pessoas passivas de fazer isso e se reboliçam na igreja. São pessoas que se tornam pessoas tóxicas, né? Pessoas traiçoeiras, né? E outra, essas pessoas assim, elas não podem, você não pode contrariar ela, você não pode chegar nela e falar para ela o que é, às vezes ela, se ela está fazendo uma situação, agora o tópico anterior que ela está causando esse problema dentro da igreja, onde quer que ela esteja, atitude de independência. Se você chegar nela e falar para ela que ela está errada, ela fica ofendida normalmente. Isso é muito perigoso. Ela se ofende e ela não pensa duas vezes para te trair e te aborrecer mais ainda. Um exemplo típico desse tem na Bíblia aqui, Absalão. Absalão foi profundamente machucado por dois eventos importantes. O primeiro foi o estupro de sua irmã pelo seu meio-irmão. Teve uma atitude horrenda, né, absurda. E ele provavelmente decidiu matar seu irmão desde o dia que isso aconteceu. Ele ficou tão revoltado que ele queria matar seu próprio irmão. O segundo, seu pai, o rei Davi, não agiu de forma apropriada contra Amnon, por ter estuprado Tamar. A Bíblia diz que o rei Davi ficou muito zangado com Amnon. Só fala que ele ficou com raiva, que ele ficou zangado. Mas ele não tomou atitude nenhuma, não teve ação, não agiu, não tomou nenhuma atitude para poder punir. E naquela época lá, na época que, né, lá no Velho Testamento, na época de Moisés, quem cometesse essa tal atrocidade aqui, a punição para ele era a morte. Era condenado à morte. Era pena de morte. Então, assim, Davi não fez nada. Então, Absalão teve dois motivos aí para poder assassinar Amnon. Um da atitude dele e outra da atitude do pai dele, da atitude do rei Davi, de não ter feito nada. Porém, ele deveria fazer algo mais e não fez. Se ele tivesse feito sua obrigação, ele teria cumprido a lei de Moisés. Qual que era a lei de Moisés? E quando um homem tomar sua irmã, filha de seu pai, ele ver a nudez dela, né, vir a nudez dela, e ele e a dele também, será extirpado, ou seja, será morto. Levítico 20:17. Vamos ler aqui, irmão, para referências, para elevo aqui para referência. Vamos ler aqui. Levítico 20:17. Que diz assim, ó, mas de forma que mais clara. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, e vira nudez dela e ela vira dele, comete ignomínia. Serão exterminados à vista de todo o povo, e esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Viu aí? Então, a penalidade para incesto, naquela época lá, na época de Moisés, era a morte.
Olha para você ver tanto que o negócio era sério, era tratado como era algo sério, sério, sério. Mas Davi falhou em executá-la, né? Nunca esqueça disso. Feridas e ofensas conduzem pessoas à estrada da deslealdade. Na época de Davi, né, na época lá do Davi, na verdade, né, Davi foi um grande rei, grande líder de batalha, venceu várias, né, guerras. Mas Davi pecava como pai, né? Não tinha atitude firme como pai, um péssimo pai, né? Então, sirva-se aí, deixa aí esse recado, esse exemplo, né, de deslealdade. Irmãos, hoje já chegamos ao fim, né? Já estamos encerrando a live e quero estar aqui agradecendo aos irmãos por estar aqui com a gente até agora, estar aqui com a gente acompanhando essa live. E mais uma vez eu gostaria que os irmãos, né, não deixassem de se inscrever no canal, dar aquele likezão lá bem legal pra gente, aquele joinha assim bem show. E clica lá no sininho também das notificações para a próxima live também ser notificada para vocês. Amém? E eu quero estar agradecendo aqui mais uma vez a companhia de todos aí, que Deus em Cristo pode abençoar a vida de cada um, né, a vida de vocês, por estar junto comigo nesse projeto. Amém? Amanhã, né, amanhã eu estarei novamente fazendo mais uma live que falar essa parte 3. Amanhã será a parte 3. E quero estar desde já desejando aí para os irmãos aí que Deus abençoe a vida de cada um. E no nome do Senhor Jesus. E estamos juntos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.